Agora nós vamos calcular a área do triângulo. Um triângulo é essa figura geométrica com 3 lados, 3 ângulos internos. Então, eu coloquei aqui a base e a altura do triângulo. Quando eu vou indicar essa altura, eu coloco sempre o ângulo de 90 graus aqui, indicando que esse segmento de reta é uma altura, ok? Como eu faço para calcular a área do triângulo? Então, eu vou recordar um pouquinho lá do paralelogramo. Então, a gente tem o quê? Se eu pegar dois triângulos congruentes e colocá-los juntos, mais uma vez eu peguei aqui os meus recortes, eu obtenho então um paralelogramo, certo? Paralelogramo, para a gente calcular a área dele, o que a gente faz? Multiplica a base pela altura. Aqui, como eu coloquei esses dois triângulos formando o paralelogramo, se eu quiser saber a área de apenas um pedacinho, ou seja, tirei um, quero saber só a área desse pedaço. O que eu fiz? Eu dividi ele no meio, certo? Se os meus dois triângulos eram congruentes, eu tenho só a metade aqui. Então, o que eu faço? Multiplico base pela altura e divido esse valor por 2, ou seja, a área do triângulo vai ser a base, que eu chamei de B, vezes a altura, que eu chamei de H, e dividido por 2, porque é metade do meu paralelogramo, certo? Uma outra maneira de calcular a área de um triângulo é utilizando a fórmula de Herão. Então, olha, em alguns casos nós conhecemos todas as medidas dos lados do triângulo, mas nós não conhecemos a altura desse triângulo. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Podemos aplicar a fórmula de Herão. Como é a fórmula de Herão? Então, olha, nós vamos usar o semiperímetro. Então, perímetro, soma de todos os lados. O semiperímetro, eu vou somar todos os lados e dividir por 2. Ou seja, eu vou indicar aqui por S, esse semiperímetro. Então, isso vai ser A mais B mais C dividido por 2. Então, esse é o semiperímetro deste triângulo indicado aqui com as medidas A, B e C. Fórmula de Herão. Então, qual foi a fórmula que Herão deduziu para calcular a área desse triângulo? Então, essa fórmula é raiz quadrada de semiperímetro vezes o semiperímetro menos primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Então, essa é a fórmula que eu aplico para poder conseguir calcular a área de um triângulo se eu não conheço a sua altura. Vou resolver alguns exemplos agora. O primeiro exemplo está assim. Determine a área das figuras abaixo. Letra A. A gente tem um triângulo, conhecemos a medida da base e conhecemos a altura. Então, para a gente poder calcular essa área, aplicamos simplesmente a fórmula. Base vezes a altura dividido por 2. Aí, 7,4 vezes 2,3, a gente pode fazer no rascunho, isso é igual a 17,02. E 17,02 dividido por 2. Então, isso vai ficar igual a 8,51. Agora, unidade de medida decímetro, então, decímetros quadrados. Letra B. Agora, nós conhecemos todos os lados do triângulo e não temos a altura dele. Então, nós vamos ter que recorrer à fórmula de Herão. Então, o primeiro passo, calcular o semiperímetro. Então, S vai ser igual a 5 mais 12 mais 13 dividido por 2. 5 mais 12 mais 13, isso é igual a 30. Dividido por 2, 15. Então, 15 decímetros. Esse é o semiperímetro. Agora, a área. Então, a área vai ficar raiz quadrada de 15 vezes 15 menos 5, 15 menos 13, 15 menos 12. E raiz quadrada disso. Faço os cálculos dentro da raiz primeiro. Então, isso é 15 vezes 15 tira 5, 10.
15 tira 13, 2. 15 tira 12, 3. Faço a multiplicação. Então, 15 vezes 10, 150 vezes 2, 300. 300 vezes 3, 900. E aí, agora, por último, né, extraio a raiz quadrada de 900, que é igual a 30 decímetros quadrados. Então, essa é a área desse retângulo, aplicando a fórmula de Herão. Na letra C, nós temos um triângulo também. Então, aqui a gente tem a medida da base, que mede 4, e aqui a altura coincide com um lado, porque esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, essa altura mede 9 metros. Então, mesma coisa, mesma maneira de calcular, né? Base vezes altura dividido por 2. Aí, 4 vezes 9, que é igual a 36. 36 dividido por 2, então essa área é igual a 18. Agora a unidade de área é metros, então metros quadrados. E a letra D, também é uma figura que a gente não conhece. Veja, isso não é um quadrado, não é um retângulo, não é um paralelogramo e também não é um triângulo, né? É uma figura diferente. Mais uma vez, eu preciso, então, enxergar alguma figura que eu conheça para eu poder calcular a área. Então, aqui, olha, se eu passar um risco aqui, eu divido essa figura em duas partes. Na parte de baixo eu tenho um retângulo, na parte de cima eu tenho um triângulo. Então, posso calcular a área da primeira figura, a área da segunda figura. A primeira figura, então, é um triângulo, a base mede a mesma coisa que o lado do retângulo, 16 metros. Então, essa área vai ficar 16 vezes 8 dividido por 2. 16 vezes 8. Então, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8, com mais 4 que eu subi, 12. Dividido por 2, isso é igual a 64 metros quadrados. Segunda área. Segunda área é um retângulo. Então, basta multiplicar lado vezes lado. 16 vezes 10. 16 vezes 10 é igual a 160. E agora, eu junto as duas áreas, porque eu quero saber a área total daquela figura. A área total vai ser 64 mais 160. Isso é igual a 224 metros quadrados.